Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Ano passado, enquanto muitos influencers falavam para você comprar ações nos Estados Unidos, eu utilizei principalmente o indicador para me dizer para sair fora das ações americanas e isso me protegeu da grande queda que aconteceu lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar aonde você encontra esse indicador de graça e o que ele está dizendo que vai acontecer. Então vamos lá. Antes de eu te mostrar as informações, quem já é parceiro do canal, vou pedir para deixar o gostei, isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá, vem aqui para minha tela, vou te mostrar qual é o indicador nesse vídeo, como consultar. Ele a gente consegue encontrar aqui no TradingView, vou te mostrar como você acessa isso caso você nunca acessou e o que ele está dizendo sobre o mercado. E é importante a gente ver, mesmo que você opere somente no Brasil, porque a Bolsa Americana pode exercer influência aqui na Bolsa Brasileira. Então vamos lá, qual que é esse indicador? É um indicador até que muito simples, só que traz muitas informações. Ele é a multiplicação do SPX, que é o índice da Bolsa Americana, é o S&P 500, vezes os juros longo dos Estados Unidos, os juros de 10 anos. E a gente vai encontrar esse indicador de um jeito fácil no site chamado TradingView. É um site muito popular no mercado, provavelmente você conhece. Se não conhece, vou te mostrar aqui como você chega nesse indicador de um jeito fácil. Então, para facilitar, o nome do site é TradingView. A gente vai entrar nele agora. Como você está vendo na tela, TradingView é assim que se escreve. Estou aqui na tela inicial do TradingView. No caso aqui eu pago um plano do TradingView, mas dá para acessar muitas ferramentas de graça. No caso, o gráfico a gente consegue acessar de graça. É só vir aqui nesse menu superior, produtos e gráficos. Esses charts aqui significa gráficos. Eu clico aqui e ele vai me trazer o último gráfico que eu acessei. No seu caso, não vai trazer esse indicador. Como que você acha esse indicador? Simplesmente vem aqui nesse campo aqui superior esquerdo, escreve SPX vezes o S10Y. O S seria dos Estados Unidos, 10Y seria 10 anos. Isso é os juros de 10 anos dos Estados Unidos. Então, para a gente consultar aqui, a gente vai escrever SPX, como você vê na tela, é o índice S&P 500. Você pode pôr um vezes aqui, você escreve o S10Y e vai aparecer aqui embaixo para você selecionar United States 10-Year Government Bonds Yield. Seleciona aqui e dá um Enter. Pronto, já vai aparecer aqui para você. O meu tem essas linhas horizontais que eu desenhei, o seu não vai ter. Mas basicamente eu desenhei essas linhas pegando aqui o fundo dos últimos 10, 20 anos aí do gráfico e desenhei a linha. E o topo aqui que o gráfico tocou nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, e desenhei outra linha. Basicamente o indicador é esse. É extremamente simples, mas ele me ajudou no seguinte. Vamos dar uma olhada aqui, vou dar um zoom. Se você procurar nos meus vídeos anteriores, eu usei esse indicador e comecei a migrar meus recursos dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, porque eu via que tinha uma assimetria maior vindo para cá e lá o risco do mercado cair era substancial. Então, o que a gente vê? Caso você nunca tenha visto esse indicador, se a gente voltar aqui, ele deu o gatilho de venda antes da crise aqui de 99, dos anos 2000. Caso você não saiba, teve uma grande crise nessa época, era chamada bolha.com, onde várias empresas fecharam, o mercado derreteu na época e, como você pode ver, gradativamente esse indicador foi subindo até chegar nessa região dos 10 mil pontos aqui, nessa região que fez um pico e depois caiu. Se você tivesse saído nesse pico aqui, ou qualquer região aqui na frente, você teria tido tempo de preservar boa parte dos seus investimentos. Aconteceu algo parecido com 2008. Ele foi se acumulando até chegar numa certa região aqui em 2007 e daí ele começou a cair. Se você tivesse saído aqui no final de 2007, aonde ele deu esse gatilho de venda, você teria protegido os seus investimentos na crise e poderia ter comprado tudo no fundo. E a gente vê que ele repetiu, ele bateu no pico aqui no final de 2018 e 2019 ele já começou a cair. Ou seja, se ele bater no topo e começar a cair, é gatilho de venda. E aí a gente viu 2020 ter essa grande crise que você deve estar no mercado pelo menos recentemente, a de 2020 você deve ter visto. E aí logo em seguida ele começou a acumular de novo de maneira muito agressiva.
Assim que ele atingiu mais ou menos essa linha, eu comecei a sair fora do mercado, porque para mim atingir essa linha é um grande alerta. E o que aconteceu? Continuou subindo além da linha, até chegar num ponto onde começou a cair. E se a gente adiciona aqui o índice da Bolsa Americana sem os juros, coloca aqui em novo painel, por exemplo, a gente vê como que, olha que interessante, assim que chegou na linha aqui, o mercado na verdade tinha começado a cair. Se você tivesse utilizado esse indicador, você teria protegido seus investimentos também. Olha que interessante. Ele bateu aqui e daí para frente só foi queda, né? Mesmo que ele continuou subindo aqui. Mas basicamente é isso. A gente volta, a gente vê sempre ele funcionando bem. Bateu aqui, logo em seguida teve uma grande queda. 2008, ele chegou aqui num valor máximo e começou a cair. Passou um pouco depois, o mercado aqui despencou. Crise dos anos 2000. Mesma coisa, ele deu pico antes do mercado cair. Então aqui a gente viu algo parecido, ele começou a acumular rápido e o mercado começou a cair até antes dele bater nesse valor máximo. Mesmo que o indicador tenha continuado subindo, o mercado ele já começou a cair bastante. Então o que o indicador está mostrando para a gente? Está mostrando que pela primeira vez em 20 anos o indicador ultrapassou o pico dele aqui, né? Essa linha de resistência. E se nos últimos 20 anos ele não tinha passado dessa linha de resistência, o que a gente pode esperar? Eu acho aqui interessante que a primeira coisa que eu vejo é que a correção do mercado americano, segundo esse indicador, ela ainda não acabou. Como a gente está nesses valores mais altos e está corrigindo aqui, essa correção do indicador ainda é pequena. Eu imagino que ela deva chegar no mínimo até essa linha azul. Então a gente deve esperar, a gente deve enxergar o mercado americano aqui caindo ainda mais. Esse é o cenário mais provável. Mas aqui, como a gente não tem um cenário parecido nos últimos, vou fechar aqui o S&P, vou dar um zoom. Detalhe, esse gráfico aqui está no semanal, caso você esteja tentando visualizar do jeito que eu estou. Como passou da linha aqui de resistência, como que a gente vai interpretar esse gráfico agora? A gente pode vir para o passado. Esse gráfico existe aqui desde sempre. E se a gente olhar no passado, como ele se comportou? Antigamente, olha como se comportava esse indicador. Ele era uma linha e ele sempre era ultrapassado essa linha como resistência. E muitas vezes essa linha de resistência virava suporte, ou seja, passava a linha e depois ele voltava a tocar nessa linha. Por isso que eu acho que esse indicador deve acompanhar a queda do mercado até chegar na linha azul novamente. Então se a gente vê aqui, aqui a gente teve um pico em 57, ultrapassou a linha verde, foi lá para cima, depois corrigiu e voltou para a linha aqui nos anos 60, aqui na linha do 200. Depois tocou aqui de novo numa outra resistência e voltou a tocar aqui como suporte. Duas vezes na linha do 200, então eu vejo que diversas vezes esse indicador ele não é fixo, que diversas vezes ele vai utilizar a linha que era uma resistência como suporte. Isso aconteceu por coisa de 50 anos até o mercado ficar andando 20 anos de lado na visão do indicador. A gente vê aqui acontecer a mesma coisa aqui em 68, que usou a resistência como suporte. Depois aqui em 74 usou a mesma resistência. E olha que interessante, de 67 até 78 foram aí 14 anos, onde ele ficou numa faixa de preços que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. A gente tem o indicador andando de lado por 20 anos. Depois a gente teve aqui um grande crescimento, depois andou de lado de novo, usou a linha aqui mais ou menos como suporte, né? E aí chegou no indicador nos parâmetros que a gente está acostumado. Então, se a gente pegar o passado como referência, a gente deve imaginar que daqui para frente esse indicador vai usar essa linha aqui que era uma resistência como um parâmetro de suporte. Então o indicador ele deve cair, o mercado americano deve cair ainda, a gente é difícil estimar, mas coisa de um ano ou mais, até o indicador chegar mais ou menos no patamar dessa linha para depois voltar a subir. Então aqui o que a gente imagina é que o mercado americano ainda tem espaço para cair seguindo esse indicador. Ele salvou a minha pele ano passado,
vou acompanhar ele para tentar entrar de maneira inteligente no mercado americano novamente. Então é isso, a Bolsa Americana tem espaço para continuar caindo ainda mais um tempo, se a gente olhar nesse espaço grande. E isso deve influenciar um pouco a nossa bolsa, e quem opera lá fora tem que tomar um cuidado a mais. Talvez se proteger através de operações com opções, fazendo um collar, por exemplo, FANGs, algumas operações com viés de baixa, ou então através de um stock picking com ações que têm um alfa melhor, ou seja, ações que consigam performar e subir mesmo com a média do mercado indo para baixo, né? Ações que tenham uma correlação negativa, por exemplo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o gostei. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.